Boa noite, meu nome é Marlos Ribeiro, eu faço parte do grupo 1, que tem como integrantes o Anderson Gomes, Antônia Bispo, Fernando Moraes, a Natália Rocha e a Silvana Paulo. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer a banca, os professores, e um agradecimento especial à professora Márcia, que nos ajudou na elaboração desse trabalho. Bom, o nosso trabalho é uma resenha que tem como tema o passado, o presente e o futuro da administração, que faz parte do livro Teoria Geral da Administração, Gerenciando Organizações, dos autores Ciro Bernardes e Reinaldo Marcondes. Bom, para dar continuidade à nossa apresentação, vou chamar a Silvana. Por favor, Silvana. A ciência administrativa, ela se torna vantajosa com base nas teorias de Taylor, Fayol, Elton May e Weber. A mesma sendo dividida em 3 etapas. A primeira no desenvolvimento das teorias, que foi a criação dessas teorias pelos autores, são 9 teorias criadas. A segunda, colocando as teorias em prática, que foi a implantação dessas teorias nas organizações e nas empresas. E a terceira, agregando melhorias para o futuro das gerações, que é, mesmo com o passar do tempo, ela agrega valores e nunca deixa de ser modernizada. A administração também ela é de extrema importância e veio se desenvolvendo para um progresso contínuo. Um desses exemplos foi a criação da máquina a vapor, assim também dando início à evolução tecnológica, com criação de máquinas e modernização nas organizações. Com esse crescimento da tecnologia, foi verificado também a necessidade de mais mão de obra qualificada. Assim, a tecnologia facilitando e desenvolvendo as máquinas e melhorando para o melhor, conduzindo para o melhor resultado. O texto ele dá ênfase em 3 variáveis, que são a variável tecnológica, variável de preceitos e a variável de sentimentos. Na variável tecnológica, como o próprio nome diz, é o próprio desenvolvimento da tecnologia, que teve como ponto marco a criação da máquina a vapor e, em seguida, a construção de estradas de ferro. Nos dias atuais, a própria tecnologia ela vem avançando, desenvolvendo projetos para facilitar o dia a dia de todos os funcionários, pessoas e da própria empresa. Na variável de preceitos é a designação de cargos e estruturas, visando que dentro das organizações não existem máquinas, e sim pessoas. Na variável de sentimentos, a própria empresa ela busca funcionários que estejam satisfeitos no ambiente organizacional, onde eles vão proporcionar maior produtividade com menos custos. Com base nessas 3 teorias, com base nas 3 variáveis, foi desenvolvido as teorias. A primeira delas sendo a teoria clássica, onde deu início à hierarquia organizacional. A segunda foi a teoria burocrática, onde o processo ele passa por várias etapas. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um poupa-tempo. Para a gente ir até lá solucionar um problema, nós passamos por vários setores até resolver. Na teoria estruturalista, é onde a empresa ela é dividida por demandas. Vai informar qual que é o setor administrativo, o setor financeiro, o setor do RH, para que tenha um progresso gradativo. Dentro da teoria das relações humanas, foi observado que deve ter maior produtividade com menos custos. E o trabalho em grupo, ele tem resultados mais positivos do que o trabalho individual. Na teoria comportamental, foi analisado que as pessoas, umas são diferentes das outras, e o comportamento do indivíduo sozinho é diferente do comportamento do indivíduo em grupo, porque o cenário, o contexto, ele vai influenciar
na atitude que a gente vai ter em determinados momentos. Na teoria neoclássica, ela é a modernização da teoria clássica. Foi a organização do chão da fábrica, estruturar cada tarefa que o empregado ele deve realizar. Já na teoria de sistema hierarquizado, ele dá enfoque no aperfeiçoamento do sistema que é agregado dentro das organizações, proporcionando um treinamento constante até que todos os funcionários eles estejam capacitados com aquele e adaptados ao novo sistema. Na teoria da matemática, ela foca nos processos administrativos, justamente para que tenha um progresso contínuo. E por fim, é a teoria da contingência. A teoria da contingência, ela tem um foco determinado no clima organizacional da empresa. Agora o Anderson vai dar continuidade ao trabalho. Depois disso, essas teorias deixaram de lado para as ciências, como sociologia, física, química e biologia, entrando em aspecto novas técnicas administrativas. O just in time, que seria a produção na hora, uma produção por demanda. Essa produção seria você produzir algum tipo de produto pela sua demanda. Por exemplo, o computador da Dell, ele é um computador de valor agregado alto, que não é disponível para todos os níveis de pessoas. São computadores específicos de alto custo e que só são fabricados em poucas quantidades. E essa técnica também tinha ênfase em diminuir o estoque quase a zero. E agora eu vou falar sobre a teoria Kanban, que é a teoria de produção e de movimento. O Kanban de produção seria, em japonês, um cartão de sinalização, ou seja, um cartão determinando as tarefas de um determinado processo numa linha de produção. Esse cartão contém a informação de quantas peças tem um carrinho, que, por exemplo, seriam levados para a furagem e depois para colocar os parafusos. Nesse primeiro cartão teria a quantidade de 50 furos, sendo que se no próximo passo tivessem apenas 49 furos, a linha de produção seria interrompida pelo fato de que estaria dando errado, teria algo de errado. E no Kanban de movimento, seriam cartões específicos para entrega. Por exemplo, um cartão saía da fábrica para o distribuidor preenchia esse cartão, levava até o consumidor final. Quando chegava no consumidor final, voltava com esse cartão, identificando que a entrega foi feita. Depois disso, teve outra técnica que foi criada, que seria o CCQ, que seria o Círculo de Controle de Qualidade. Esse CCQ o que seria? São integrantes de uma organização, voluntários pela qualidade do produto final. Só que esse círculo não deu certo por causa que os gestores não gostaram de receber ordens e ter pessoas que não são do mesmo nível hierárquico dando funções para os próprios funcionários. E assim esse empowerment não aconteceu. Em seguida temos o benchmark, que seria o quê? Você agregar valores de terceiros ou de determinadas organizações que seriam concorrentes e agregar o seu próprio valor, criando melhorias no seu próprio processo. Depois disso temos a reengenharia, que seria, ao contrário do benchmark, seria você inovar as suas tecnologias, criando facilidades para novos processos e atribuindo novos valores tecnológicos para a própria organização. Aqui eu coloquei uma citação que fala: um redesenho de processos que envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de organizações e valores da organização, objetivando uma guinada nos resultados dos negócios da organização, que é Starf e Holtz. Então, o próximo, Fernando. O texto mostra a evolução da ciência e suas artes
e suas técnicas administrativas, mostrando para os leitores as formas de estruturação de uma empresa, uma eficiência, isso ele usando as teorias que já foram faladas, né, que são as teorias que ajudam na administração, com as estratégias, procurando, através disso, procurando dar uma ênfase e procurando ter uma boa técnica administrativa. Também tem uns pontos que eu poderia citar meio negativo do texto, que seria os autores fugindo do foco de administração. Não fugindo do foco, mas dando exemplos que para nós leitores são, acho que irrelevantes, que é falando sobre dando exemplos como extraterrestre, Guerra dos Mundos. E um texto que eu achei bem interessante, uma passagem muito interessante, é que os autores falam que os maiores pesquisadores de ciência e administração são americanos, né? Falando disso que os Estados Unidos seja, talvez isso explica porque os Estados Unidos seja o país com maior potência, né? O país mais rico do mundo, onde a qualidade de vida melhor, onde você tem a taxa de juros baixa, você tem inflação baixa. Talvez isso explica porque a maioria dos estudiosos em administração são americanos, né? Exceto algum alemão, inglês, e alguns da Europa. E no mais nós recomendaríamos o texto, né, por ser de fácil leitura, ter uma boa interpretação, não só para os estudantes em administração, mas também para o público em geral que se interessa pelas técnicas de administrar empresa, né, ou pensa também em fazer um curso de administração. Bom, esse é o meu caso, vou passar para a Natália e ela dá prosseguimento. Bom, foi um pouco de conhecimento agregado, né, do que o texto nos proporcionou. A leitura, ela nos proporcionou uma visão mais clínica de como o mundo da administração ela vive em constantes mudanças, né? Muitas vezes as empresas, os gestores, elas acabam fechando os olhos para essas mudanças que ocorrem lá fora, seja por medo de investir e acabar dando errado, trazendo prejuízo para a empresa, ou até mesmo por falta de possibilidade nos investimentos, né? Visto que todas essas mudanças que ocorrem, elas giram em torno da tecnologia, né? Vem surgindo novas ferramentas, softwares, sistemas que a cada dia vem se tornando mais caros, né? Hoje em dia também nós vimos que o mundo ele está em constante transformação. Nós devemos estar sempre ligados no que ocorre lá fora, né? Porque o que acontece lá fora, o que impacta lá fora, a gente não pode pensar que não vai impactar a gente também, porque consequentemente uma hora ou outra aquilo vai acabar nos afetando também, né? Nós devemos ser administradores abertos às mudanças, adaptáveis, flexíveis, né? Não deixando essa flexibilidade se tornar total liberdade. A gente deve ser firmes nas tomadas de decisões, ser coerentes, né? Sempre que for tomar alguma decisão, porque isso vai nos diferenciar dos outros administradores, da concorrência também. Nós entendemos que o segredo para o sucesso em todas essas mudanças é a constante adaptação, tá? Deixamos aqui essa mensagem. As empresas precisam constantemente se adaptar e se reinventar. Sempre existe uma grande ameaça, assim como uma enorme oportunidade à nossa frente. Ignorar as duas costuma ser fatal. Essa frase é da empresa Fast Company. Obrigada.